Olhe para o céu noturno, milhares de estrelas e escuridão profunda entre elas, um silêncio cósmico. Agora pense comigo, se o universo fosse infinito, se existissem estrelas espalhadas por todo o espaço e se o tempo fosse eterno, por que o céu não é completamente branco? Nós deveríamos enxergar a noite brilhando mais do que o próprio dia, então por que existe a noite? Esta pergunta, que parece simples, abalou a cosmologia durante séculos. Essa ideia surgiu formalmente durante o século XIX e atribuída ao astrônomo Heinrich Wilhelm Olbers, mas este problema já era discutido muito antes, no século XVII, por Kepler e Halley. O raciocínio era simples. Durante muitos anos se acreditava que o universo sempre existiu e que ele é eterno, e que as estrelas estão distribuídas de maneira uniforme. Se isto for verdade, então para qualquer direção que você olhar para o céu, sua visão deve inevitavelmente encontrar a superfície de uma estrela em qualquer ponto que você olhasse para o céu. Se o universo fosse infinito e homogêneo, a noite não deveria existir. Ela deveria ser muito mais brilhante do que o próprio dia, porque em qualquer direção haveria estrelas brilhando intensamente. Então não faz sentido a noite ser escura em um universo que é infinito e eterno. E acontece que a noite existe, nós enxergamos ela, nós percebemos que a noite é escura. E durante anos muitas tentativas de explicações para essa questão foram desenvolvidas, mas por anos todas foram incorretas. Uma das ideias dizia sobre poeira cósmica que absorvia toda a luz das estrelas, que no meio das estrelas haveria algum tipo de poeira cósmica que iria absorver toda esta luz que seria emitida das estrelas, impedindo com que a luz chegue até nós, criando uma espécie de barreira entre nós e a luz das estrelas. Só que isto não funciona, isto é completamente incorreto, porque simplesmente você estaria substituindo uma luz brilhante por poeira tão brilhante quanto, o que dá a mesma coisa. Você veria a luz dessa poeira da mesma maneira, porque se esta poeira absorve luz eternamente, ela vai esquentar e vai emitir brilho, então o céu iria continuar iluminado. Outra explicação, mas que também depois foi visto que ela estava incorreta, é a explicação de que as estrelas estão muito distantes. E realmente estão. Então por que esta explicação está incorreta? Porque a cada camada mais distante existem mais estrelas, compensando a perda do brilho. Outra explicação é que as estrelas não estão uniformemente distribuídas. Mas mesmo que existam algumas pequenas irregularidades, o problema ainda continua. O céu noturno ainda deveria brilhar intensamente, porque ainda seria um céu infinito com estrelas em todas as direções. Então, por que a noite é escura? Durante muito tempo foi tentado diversas explicações para essa questão, até que tivemos a solução definitiva. Mas antes, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Will, eu acabo de me formar em física, então resolvi abrir este canal para falar sobre o universo. Então se inscreva para você ajudar o canal a crescer, deixe o like no vídeo para o YouTube entregar o meu conteúdo para mais pessoas e vamos entender qual é essa solução definitiva então. A resposta moderna exige 3 pilares fundamentais da cosmologia. O universo tem idade finita, ou seja, ele não existiu para sempre. O universo está em expansão e a luz sofre desvio para o vermelho cósmico. Vamos entender melhor o que esses 3 pilares significam. Primeiro, o universo tem idade finita. Já se foi descoberto que o universo ele não existiu para sempre, que ele teve um começo. E este começo nos leva a aproximadamente 13,8 bilhões de anos atrás, no próprio Big Bang. Já foi observado, principalmente por conta do telescópio Hubble, que as galáxias estão se afastando ao longo de muitos anos, que cada corpo está se afastando do outro durante muitos anos. Não porque estes objetos estão se movendo, mas porque o espaço entre esses objetos está aumentando. Imagine o seguinte, imagine que você pega um balão e coloca vários pontinhos nesse balão. À medida que você começa a inflar este balão, você vai perceber que cada pontinho vai se afastando um do outro. Não porque os pontinhos estão se movendo, mas por conta da inflação do balão, o espaço entre cada pontinho está aumentando. Estes pontinhos representam as galáxias e o balão em si representa o universo. Então o universo está em expansão e isto está fazendo com que
cada corpo, com o passar de milhões de anos, se afastem um dos outros. Nós já conseguimos detectar algo que nós chamamos de radiação cósmica de fundo. O que é esta radiação cósmica de fundo? É justamente a radiação que foi emitida durante o início do universo, durante o início desta expansão cósmica. Todas essas descobertas nos levam para a idade do universo, o próprio Big Bang, há 13,8 bilhões de anos atrás. E não, o Big Bang não é uma explosão. Eu já fiz um vídeo explicando aqui o que realmente foi o Big Bang, porque se existe essa ideia de que o Big Bang é uma teoria de explosão, mas acontece que essa ideia está totalmente errada. Eu recomendo que você assista esse outro vídeo também. Claro, quando você terminar de ver esses daqui, você assiste esse outro vídeo para você realmente entender o que é a teoria do Big Bang. E uma das coisas fundamentais para resolver o paradoxo de Olbers é exatamente o universo não ser infinito, o universo ter um começo. Então o simples fato da noite ser escura, algo que nós observamos no nosso cotidiano, isto comprova a teoria do Big Bang. Isso significa que existe um horizonte observável, só podemos ver até onde a luz teve tempo para chegar, porque nós só conseguimos enxergar tudo o que nós enxergamos por conta que luz bate nesses objetos e esses objetos refletem a luz de volta para os nossos olhos. Então o tempo que nós demoramos para enxergar estes objetos é justamente o tempo que a luz demoraria para chegar desse objeto até os nossos olhos. Somente aí nós podemos enxergar tudo que nós enxergamos. Só que em coisas que estão no nosso cotidiano, essa luz interage com esse objeto e reflete para os nossos olhos de maneira praticamente instantânea. Então nós enxergamos as coisas de maneira instantânea. Mas isto é diferente para objetos que estão a bilhões de anos-luz de distância de nós. Então um objeto que está a 4 bilhões de anos-luz de nós, quando nós formos enxergar, nós só vamos enxergar este objeto como ele era há 4 bilhões de anos atrás, porque é o tempo que a luz demorou para chegar até nós, é o tempo que a luz demorou para sair deste objeto e chegar até nós. Então nós vamos enxergar este objeto da maneira que ele era há 4 bilhões de anos atrás. Então nós só podemos enxergar até onde a luz teve tempo para chegar até os nossos olhos. Mas isto ainda não explica completamente, porque mesmo com idade finita, o céu deveria ser muito mais brilhante do que nós observamos, e isso nos leva para o nosso segundo ponto. O universo está em expansão. Desde o Big Bang, o universo está se expandindo continuamente. Ontem o universo era menor e mais quente do que hoje, e antes de ontem ele era menor ainda e mais quente ainda. Então o universo está constantemente se expandindo, e para conservar energia, quando algo se expande, este algo tem que esfriar também. E essa expansão causa um dos efeitos fundamentais, o redshift, o desvio para o vermelho. O que isto significa? Nós sabemos que toda luz tem um comprimento de onda de acordo com a sua energia. A cor azul tem um comprimento de onda, a cor vermelha tem um comprimento de onda, a cor amarela tem outro comprimento de onda, e assim sucessivamente para toda a cor existente. E algo que é fundamental você entender é que quanto menor o comprimento de onda, maior é a energia. Então uma estrela que é da cor azul, essa estrela ela emite energia muito maior. Então essas são as estrelas extremamente gigantescas. Quanto maior é o comprimento de onda, menor é a energia. Cores como o próprio amarelo, como o próprio vermelho, tem um comprimento de onda muito maior, então tem energia muito menor. Agora que você já entendeu que a cor azul ela tem um comprimento de onda menor do que o comprimento de onda da luz vermelha, imagine um objeto que tem a coloração azul. Este objeto emitiu essa coloração azul, só que a expansão do universo foi fazendo essa luz se esticar. Quanto mais esticada essa luz fosse ficando, ia mudando o comprimento de onda dela, porque ia mudando o comprimento da própria luz, digamos assim, até chegar ao ponto que este comprimento de onda ficaria tão esticado que essa luz passaria de ser azul, ela passaria para vermelho. E é isto que o redshift nos mostra. Então a luz das galáxias distantes tem um comprimento de onda esticado. Então quando a luz de todos os objetos, de todas as estrelas que estão a bilhões de anos-luz de distância chegam até nós, elas já chegam com a energia muito mais fraca, já chegam aqui brilhando muito menos por conta delas terem sido esticadas ao longo destes anos que elas levaram para chegar até aqui, por conta da expansão do universo.
Mas você deve estar pensando, a luz ainda está chegando até nós, mesmo mais fraca, mas ainda está chegando. Então, por que ainda o céu é escuro? Isso ainda não explicou totalmente por que o céu é escuro. Porque nós já sabemos que o universo ele tem uma idade, já sabemos que a luz dos objetos muito distantes estão chegando até nós, mesmo chegando aqui com um brilho mais fraco, muito mais fraco, elas ainda estão chegando até nós. Então, mesmo assim, nós ainda deveríamos enxergar o céu noturno de maneira muito brilhante, menos brilhante do que imaginávamos, mas ainda assim intensamente brilhante. Isso nos leva para um ponto extremamente importante. O céu noturno, na verdade, ele não é escuro. Como assim? Você deve estar pensando agora, como ele não é escuro se eu vejo a noite escura? Existe luz vindo de todas as direções. Nós já sabemos que a expansão do universo está fazendo essa luz se esticar para comprimentos de ondas maiores. E isso está fazendo com que essas luzes percam energia, fiquem menos intensas e fiquem menos brilhantes. Porém, quando essa luz chega até nós, elas já chegam tão esticada, com um comprimento de onda tão esticado, que essas luzes elas passam para o infravermelho. E acontece que nós, seres humanos, não conseguimos enxergar o infravermelho. Nossos olhos são extremamente sensíveis para a radiação infravermelha, então nós não conseguimos enxergar nada infravermelho. Tanto que o nosso corpo emite radiação no infravermelho, mas nós não conseguimos enxergar, apenas usando óculos de infravermelho, que a gente vê isso em diversos filmes e jogos de espionagem, que os personagens usam aqueles óculos noturnos que é para conseguir enxergar o inimigo no escuro. Isto está fazendo com que eles consigam enxergar a radiação infravermelha que o corpo dos inimigos está emitindo, porque o corpo humano emite radiação infravermelha. As cobras conseguem enxergar o infravermelho. Se nós conseguíssemos enxergar a radiação infravermelha, o céu noturno ele não seria escuro, ele seria intensamente brilhante por conta desta radiação. A luz dos objetos mais distantes demorou tanto tempo para chegar até nós que ela já esticou tanto, perdeu temperatura, então isto fez com que elas perdessem energia e perdessem o seu brilho. Então o céu ele não é escuro, ele brilha, mas nós não o enxergamos. E isto é o paradoxo de Hilbert. É uma das ideias mais importantes da cosmologia. Ela só é resolvida por conta do Big Bang. Nós enxergarmos o céu escuro durante a noite comprova a teoria do Big Bang. Se inscreva aqui no canal se você ainda não fez isso, para você ajudar o canal a crescer, pois o canal é novo, precisa muito da sua ajuda. Deixa o like no vídeo para o YouTube entregar o meu conteúdo para mais pessoas e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.